segundo livro dos reis de Israel, prometo ser breve. Nós estamos na campanha, eu prefiro chamar de série, uma série de mensagens sobre a vida do profeta Eliseu, atraindo a presença de Deus com porção dobrada. E nós estamos então nesse momento caminhando por alguns dos milagres que esse profeta, discípulo de Elias, Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, aquele que cuidava da 12ª junta de boi, quando Elias lançou a capa sobre ele, ele entende, essa unção vai fazer a diferença na minha vida, e ele então vai seguir Elias. O texto hoje está no capítulo de número 5. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 5. E os versos, nós vamos ler versos salteados. Verso 1, o verso 10 e o verso 14. Quando a gente terminar a leitura, eu queria que você deixasse a Bíblia aberta. Quantos já encontraram, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Segundo livro dos reis. Fica depois de qual livro? Primeiro. Verso 1. Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu Senhor, respeitado, porque era através de suas mãos Deus deu livramento à Síria. Portanto, ele era um homem valente e leproso. Verso 10. Mandou-lhe então Eliseu um mensageiro e disse: vai e banha-te 7 vezes no Jordão. Quantas vezes, irmãos? E tua carne voltará e ficarás limpo. Verso 14. Assim, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, como dissera o homem de Deus, e voltaram suas carnes como a carne de uma criança, e ficou limpo. Feche seus olhos, vamos orar. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estar na sua casa, até porque diante da sua presença estamos. Até mesmo quando nós estamos dormindo, ali o Senhor se faz presente, nos guardando, nos livrando e nos sustentando. Como disse o salmista, é impossível nos ausentarmos diante da sua face. Mas nesse lugar em que nos encontramos, a casa que o Senhor chama de sua, para o Senhor falar aos nossos corações, como igreja, chega então esse momento em que nós precisamos que o Senhor fale. A minha vida está disponível, o teu povo está disponível, os corações se encontram famintos e sedentos. Diante de mim, Senhor, o desafio de falar o que somente o Senhor tem a dizer. Então eu te peço que o Senhor me ajude a ser literalmente fiel a tudo que o trono tem para nós nessa noite. E que na proporção em que a sua palavra está sendo ministrada, eu creio tanto no poder dessa palavra,
que enquanto ela está sendo entregue, enfermidade está recuando, preocupação está batendo em retirada, e respostas serão colocadas nas mãos de cada uma das suas filhas, de cada um dos seus filhos, não só os que se encontram aqui, mas sobretudo, Senhor, pelas ondas da internet. Elas não serão suficientes para nos separar do seu propósito. Ministra cada um de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Pode aplaudir o Senhor pela sua palavra, faça isso com gratidão. Esse momento em que o texto de 2 Reis, parece que ele faz aqui uma divisória. Estou dizendo isso porque os milagres que essa sessão nos reserva, falando do capítulo de número 5 e também do capítulo 6, ela se interliga. Os acontecimentos, eles são como elos de uma corrente. Quando nós olhamos as personagens envolvidas nesse setor profético, nós vamos encontrar 3 personagens vivendo 3 experiências diferentes, mas a área em que essa experiência é vivida, na vida desses 3, é a mesma área. Refiro-me ao grande general Naamã, refiro-me ao moço do profeta Eliseu por nome Geazi, e também a um moço que não sabemos nome, mas ele é aluno lá na escola profética. Sobre esses 3, sabemos que a experiência que cada um viveu foram diferentes, como eu disse, mas na mesma área. Naamã, um general que não tinha chamado ministerial, após a experimentar a sua cura milagrosa, descendo pelo Rio Jordão 7 vezes, e vendo a sua pele restaurada, não resta a ele outra alternativa. Ele volta a Eliseu, como nós veremos daqui a um pouco. Isso é só uma introdução. E ele pede a Eliseu a autorização de, ao voltar para a sua terra, lá na Síria, especificamente em Damasco, sabedor de que ele é um funcionário público do rei Ben-Hadad, ele ainda deverá servir o seu rei. E ainda que o seu rei se curve diante de outros deuses, mas ele vai fazer um pacto com Eliseu. Ele diz assim: eu não, porque eu volto para uma terra pagã, mas o meu Deus é o que me curou aqui em Israel. Então Naamã não tinha ministério, e ganhou o ministério. Diga, Naamã, mais forte, Naamã não tinha o ministério, e o que aconteceu? Ganhou. Segundo, Geazi. Quem era Geazi? Moço do profeta. Ele tem um chamado, ele é um aprendiz que já está no exercício do ofício, ele anda com o profeta, ele testemunha os milagres e, em parte, ele é um coadjuvante dos acontecimentos. Só que sobre Geazi o texto diz que, por conta da sua ganância, nessa cena em que Naamã é curado, ele perde o seu chamado, tornando-se leproso. Então, ao passo que Naamã não tem e ganha, Geazi tem e perde o ministério. Na sequência, vamos ver então um moço que não sabemos o nome, mas ele está interessado no ministério. É um aluno que percebe que a escola profética já está pequena e comunica ao seu líder: precisamos de um espaço maior. Como muito brilhantemente já foi ministrado aqui, eles vão cortar madeira e o ferro do machado estava frouxo no cabo, cai no rio, e daqui a um pouco, por conta da unção de Deus na vida de Eliseu, o ferro do machado flutuou sobre esse moço, ele perdeu por um tempo e lhe foi restituído. Os 3 vão viver no campo ministerial 3 experiências diferentes. Repito, Naamã não tem
e ganha. Geazi tem, perde. O moço perde por um tempo e é restituído. Então percebemos que há nessa sessão profética um interesse de Deus em mostrar para nós o quanto Deus quer fazer o nosso chamado cada vez mais influente dentro da nossa geração. No último domingo, na Escola de Sabedoria, falamos sobre uma certa mulher que depois de algumas atitudes se torna a mulher certa para uma geração, destruindo um inimigo do seu povo. O texto célebre que está diante dos nossos olhos hoje versa sobre um homem que é considerado um herói, só que não é qualquer herói. Ele não é herói de um bairro, não. Ele não é herói de uma cidadela, também não. Trata-se de um herói de uma nação que nesse tempo é a nação número 1, tanto no sentido econômico, financeiro e também bélico. Ben-Hadad, o rei da Síria, é um homem dotado de uma força excomunal, seu exército imparável. E por onde Ben-Hadad vai passando, ele vai tomando o território. Por onde Ben-Hadad vai enviando o seu exército, ele vai se tornando o tutor, o gestor daquele território. E não foi diferente com Samaria, a capital do reino norte do setor de Israel. Em Samaria é o momento em que Ben-Hadad vai então destronar o rei antigo, que havia se casado com uma mulher, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Seu nome era Jezabel e o seu marido era Acabe. Acabe vai morrer pelas mãos de Ben-Hadad. O novo rei Jorão assume o seu lugar, só que agora debaixo de um acordo. Você é rei, mas você me deve obediência. Você vai pagar tributos para mim. Você tem um trono, mas não manda em nada. Então é sobre essa regência dentro do âmbito governamental e, por que não dizer, também uma regência espiritual que Israel e a sua capital Samaria está vivendo. É nesse momento que a lupa profética vai lá para Damasco, 160 quilômetros distante de Samaria, para contar a história desse herói que possui prerrogativas geniais, respeitado pela cidade, pela nação, considerado pelo rei, um homem de valor para a sua casa, mas ele possui uma limitação: ele é leproso. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu já vi pregadores tratando Naamã como se ele fosse um israelita. Não, Naamã não é israelita. A lei da separação dos leprosos, que visa lá no livro do Levíticos, a partir do capítulo 13, 14 e 15, é para os israelitas que vale aquela separação. Os leprosos têm que ficar do lado de fora da cidade. E se porventura, por alguma razão, um leproso precisar entrar pelas portas da cidade, ele tem que gritar: imundo, para que as pessoas abram o caminho e ninguém corra o risco de tocá-lo. Naamã não é israelita. É por isso que ele tem a convivência do seu lar. Tanto que a Bíblia vai fazer questão de dizer que ele tem esposa, que essa esposa possui uma serva, uma menina que era israelita, e que em uma dessas incursões de Ben-Hadad, por intermédio de Naamã, o general do exército, traz como sequestrada assim uma escrava, uma menina que está na sua casa servindo sua esposa. E essa moça que vai dizer à sua esposa, a esposa de Naamã: olha, o meu senhor está passando por um problema porque não conhece um profeta. Porque se ele fosse em Samaria, ele saberia que lá tem alguém que atrai a presença de Deus. E não é qualquer presença não, é com porção dobrada, porque ele é discípulo de Elias, o leão dos profetas.
O texto nos dá a entender que essa esposa vai conversar com o seu marido, que imediatamente vai ao seu chefe, o rei, e pede a ele autorização para ir em Samaria. Por quê? Porque se Naamã entra por Samaria de qualquer jeito, a presença dele poderia ser um anúncio equivocado de uma guerra não anunciada. Então ele pede cartas a Ben-Hadad para que seja entregue ao rei de Samaria, para que fique claro que o motivo da entrada dele ali é de paz e não de guerra como antes. Então o rei vai escrever a carta, e além de carta, olha como Naamã é um homem considerado. O rei vai entregar do cofre real ouro, prata e vestes festivais. Então agora Naamã pega tudo isso e caminha 160 quilômetros até Samaria, entra no palácio, sua presença é anunciada, ele entrega a carta nas mãos do rei, que lê a carta e entra em desespero. O texto diz que quando o rei leu a carta, ele rasga suas vestes. Por quê? É um cara tão inseguro, é um camarada que tem trono, mas não tem identidade. Por quê? Porque quando ele lê a carta, ele entende o seguinte: não é de paz, isso aqui é uma afronta. Porque no fundo a motivação de Ben-Hadad é trazer sobre mim uma vergonha, porque eu sou rei. Presta atenção nisso aqui, Deus tem mais. Eu sou rei, mas não tenho condições de resolver o problema da lepra desse general. Eu tenho trono, eu tenho cetro, eu tenho coroa, eu tenho capa de veludo, eu tenho servos que me servem, mas o que ele precisa eu não tenho, porque o que ele precisa não se guarda em cofre. Cofre é lugar de riqueza. O que esse cara precisa é de unção, e isso eu não tenho. É que a carta não era para chegar no palácio. A resposta não estava no palácio. Às vezes a gente também comete esse equívoco, achando que o que a gente precisa está em palácios. Só que o que Naamã precisa está na casa de um profeta. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes nós nos consideramos o povo da fé, e sim, precisamos ser, porque o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora a pergunta que precisa ser feita é essa: por que em momentos que estamos enfrentando desafios que só a fé responde, antes de nós usarmos a fé como ferramenta de escape, falamos com A, falamos com B, falamos com C. Quando o problema é dinheiro, ligamos para gerente de banco. Quando o problema é algum nível de acesso, antes de falar com Deus, falamos com a Câmara Municipal, falamos com o vereador. Deixa eu falar uma coisa para você: antes de procurar os palácios, procure uma palavra profética, porque eu quero te garantir pela palavra de Deus nessa noite, existem respostas que reis não têm, mas a palavra profética pode liberar os céus sobre a sua vida. Aproveita que já tem mãos levantadas, segura na mão de quem está do seu lado, sacode a mão dele e dela e diga para ela assim: o que não tem no palácio, tem na palavra profética. Só quem acredita se expressa como recebe isso aqui. Eliseu, o homem de Deus, é um camarada que tem uns privilégios assim, que alguns aqui também têm. Antes do inimigo tramar algumas coisas, Deus vai lá no quarto de Eliseu e fala assim: olha, daqui a 2 dias vai acontecer isso. Diga: não existe profeta confuso e nem confundido. Já preguei isso aqui. Deus, tudo que é importante para uma filha e para um filho, Deus vai dar um jeito de preparar o seu coração e te fazer saber antes.
Então, quando a carta chega no palácio, lá na tapera, na casa de Eliseu, ele já está sabendo. Tanto é que quando então a comitiva de Naamã chega na casa de Eliseu, Eliseu já sabe do que se trata e nem vai. Manda Geazi falar com o general. A direção que Geazi traz é: Naamã, vai tomar banho. Já pensou, cara? Você virar para um general, medalha no peito, medalha no... O cara tem medalha para todo lado. Fala assim, vai tomar banho. É por isso que ele fica irritado. Porque na minha cabeça, Naamã vai fazer um trajeto de 160 quilômetros, já pensando como que vai ser a cena, instagramável. O profeta vai sair, vai colocar a mão na minha cabeça, vai fazer uma oração daquelas, e aí de cima para baixo, toda a doença vai indo embora. Aí eu vou pegar o ouro, a prata, vou entregar na mão dele, ele vai me agradecer, e nós vamos ser best friend para sempre. É isso que acontece? Eliseu nem saiu do escritório. Há um menino lá e fala assim, ó, vai lá no Jordão e desce 7 vezes. Naamã ficou irritado. Por quê? Porque ele vem com uma fórmula pronta. Porque Naamã é daqueles que querem entregar receita para Deus. Naamã quer ensinar padre a rezar missa. Naamã quer dizer para Deus como é que é ser Deus. E não funciona, filho. A nossa missão, como filhos, é orar na dependência de que seja lá como Deus vai fazer. Eu tenho uma certeza, vai ser o melhor. A outra questão é que Naamã agora vai ter que fazer uma viagem de mais 50 quilômetros. E quem disse isso é o Warren Wiersbe, que da casa de Eliseu em Samaria até o Rio Jordão, mais 50 quilômetros. E Naamã, mimizento, não quer. Quer dizer que então, para ser do jeito dele, ele viaja 160. Mas para ser do jeito de Deus, ele não quer caminhar 50. Vou repetir, até você ficar irritado e entender. Do jeito dele, ele viaja 170, 160. Mas do jeito de Deus, ele não quer caminhar 50. Está assim de gente com esse espírito de Naamã, que quando a coisa é do meu jeito, eu faço tudo o que precisar ser feito. Mas se for para ser do jeito de Deus, eu não quero nem tirar o pé daqui. Ainda bem que Naamã tem alguém que presta no time dele, que vai dar aquele sacode e falar assim, não custa nada, cara. Já viajou 160, 170, mais 50, isso aqui. E olha, Naamã, não vem com essa história de que Abana e Farfá de Damasco são rios limpos, porque eles nunca resolveram o seu problema. Pode ser limpo, pode ser bonito, mas não tem resposta. Jordão é água turva, mas é lugar de aliança. É por isso que Deus não se impressiona com beleza, filtros. Não. Deus se impressiona com a aliança. Porque lá em Damasco ninguém levantou altar, mas em Jordão tem altar. Não vou repetir. Lá em Damasco ninguém levanta altar, mas no Jordão a água é turva, mas tem altar levantado. É sobre altar, não é sobre aparência. É sobre essência, não é sobre aparência. É sobre altar, não é sobre beleza, gente. Eu penso que a graça da água do Jordão ser turva. Estive lá em novembro agora, pastor Adson, e realmente a gente só entra porque é o Jordão, cara.
Porque quando você chega, é turvo. Não dá para ver o que tem ali. Aí você tem uns degrauzinhos assim, daqui a pouco a gente vai estar lá. Aí você vai botar o pé aqui, ó, quando você bota o pé aqui, já vem uns tilápia comer cutícula. É bom que a gente economiza com manicure, né? Não, pedicure. E detalhe, você está sentindo um beliscãozinho, mas não está vendo o peixe. Então quando você coloca o pé lá no fundo, aí é que você não vê nada. A beleza é essa, porque lá em Damasco, a água é cristalina. Se eu olho para baixo, eu vejo o que acontece. Agora no Jordão, eu não vejo o que está acontecendo. Por quê? Porque o que Deus vai fazer não é sobre eu ver, é sobre eu confiar. Pisa na água e deixa Deus trabalhar. Vou falar de novo. Pisa na água e deixa Deus trabalhar. Não é sobre ver, é sobre confiar. Confia. Confia. E aí a gente sabe que ele vai lá, né? Como já li, mergulha e é sarado. Quero tirar 3 lições disso aqui para a gente cear. 3 lições dessa história. Número 1. Sobre a moça, eu aprendo o seguinte: enquanto Deus não faz em mim, eu posso permitir Deus fazer através de mim. Pegou? Não, você não pegou não. Enquanto Deus não faz em mim, eu posso permitir Deus fazer através de mim. Por quê? Ela é escrava. Provavelmente agora ela está órfã. Se os seus pais não morreram, ela não sabe onde está e provavelmente nunca mais saberá. Vive uma condição completamente adversa. Deus não está fazendo nela, mas ela não fechou o coração. Enquanto Deus não está fazendo em mim, eu abro meu coração para Deus fazer através de mim. Levanta a sua mão mais alto. Palavra de consolo e conforto para o seu coração, que fica se perguntando: Deus, quando vai ser em mim? Descansa a tua alma, minha filha, porque enquanto não é em você, está sendo através de você. Vai se alegrando, vai jubilando, vai se sentindo privilegiado por ser escolhida de Deus, porque Deus está trabalhando através de você. Você ainda não viveu, mas por causa da sua vida, tem gente vivendo milagre. Por causa da sua vida. Pastor, mas eu não fui curada, mas eu oro, o outro é curada. Não é em mim, mas está sendo através de mim. Pegou isso aqui? Tem gente que está prosperando por causa da unção que flui através da sua vida, e talvez você mesmo ainda não está vivendo esse mesmo nível de prosperidade. Descansa, é porque Deus está te usando como tubulação para abençoar alguém. Agora, quando chegar a sua hora, vou falar de novo, quando chegar a sua hora, o tubo vai estar limpinho, minha filha. Bata no seu peito com força. Eu estou sentindo graça nessa palavra. Bata no seu peito e diga assim: Espírito Santo. Não, todo mundo diga Espírito Santo. Enquanto não é em mim, vai fazendo através de mim. Será que você pode alegrar-se de novo diante dessa palavra, meu irmão? Cansei de ouvir pastores, amigos, rapaz, você veio aqui na igreja, pregou, e aí você saiu, Deus abriu uma porta, compramos um terreno e fiz. Enquanto não é em mim, vai sendo através de mim. Segundo, na casa de Naamã, eu aprendo uma lição. Que lição? A lição do mais forte. O mais forte vai vencer. Anota isso aí. O mais forte vai prevalecer. O que é o mais forte? Dentro da casa de Naamã tinha lepra, sim ou não?
mas também tinha fé. O mais forte vai prevalecer. Porque quando a menina libera a palavra da possibilidade, a fé explodiu. Porque se Naamã não fosse um camarada que cresce nessa possibilidade, ele não ia até o rei, ele não pegava a carta, ele não viajava 160 quilômetros, depois ele não viajava mais 50, e a Bíblia diz que quando ele foi curado, ele volta mais 50 na casa de Eliseu para agradecer, e depois ele viaja mais 170 para voltar para sua terra. Tudo isso por quê? Porque tinha lepra, mas tinha fé. Só que o mais forte vai prevalecer. Eu quero liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite, aqui no santuário, para alguém que está aí na internet. Eu não sei o que é que tem tentado se estabelecer dentro da sua casa. Na casa de Naamã foi lepra, mas eu quero te dizer uma coisa: se a fé for mais forte do que a circunstância, a fé vai prevalecer. Vou dizer de novo: se a fé for mais forte do que a circunstância, a fé vai prevalecer. Aos Hebreus o escritor escreve o seguinte: pela fé Abel ofereceu, pela fé Enoque foi transladado, pela fé Noé foi instruído, pela fé Abraão obedeceu, pela fé Isaque subiu, pela fé Jacó lutou, pela fé Moisés obedeceu e preferiu ser chamado filho da filha de Faraó. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: assim como os heróis e heroínas pela fé venceram, eles apagaram a força do fogo, atravessaram a fúria da água, fecharam a boca dos leões e da fraqueza tiraram forças. Você também pela fé vai vencer, você também pela fé vai triunfar, você também pela fé vai atravessar essa circunstância pela fé. Segura na mão de alguém que está do seu lado, diga para ele assim: é pela fé, meu irmão. Diga: deixa a fé ser maior. Deixa a fé ser maior. Pastor, a fé cresce, cresce. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando o homem estava diante de Jesus e sentiu a sua fé pequena, ele disse: Senhor, acrescenta a minha fé. Fé. Pela fé. Pela fé. Maior prevalece. Eu não sei qual é a sua circunstância, mas se a fé for maior, a fé prevalece. Pergunta: o que você está fazendo na sua casa para cooperar com a fé? Só joguei por alto assim, como diz aquele profeta. Terceiro e último, os músicos podem subir. Diga: Naamã, um homem de virtudes. Então qual é a primeira lição? Quanto Deus não faz em mim, faz através de mim. Segundo, o mais forte prevalece. Terceiro, Naamã era um homem de virtudes. O cara que está leproso, gente, e não para de guerrear. Porque é muito fácil para a gente hoje descer o pau em Naamã, leproso. Porque entenda, a gente não pode fugir da visão cultural do texto. Repito, Naamã não é israelita. O israelita tem a crença de que lepra é juízo de Deus. Ele não é israelita. Para ele, é só uma doença, como qualquer outra. Embora não seja só, porque você sabe que a lepra, que não se usa esse nome, mas aí é hanseníase, ela é o quê? Uma depreciação dos tecidos, que além de depreciar, também vai tirando a sensibilidade. Naamã, um homem de tantas virtudes, que eu não sei onde eram as manchas dele,
Se o braço estava doente, não tinha sensibilidade no braço. Mas o que eu acho lindo é que não tinha insensibilidade no coração para crer. Que não tinha sensibilidade no coração para fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque ele é leproso, mas está fazendo guerra. Ele é leproso, mas acorda, coloca a armadura, pega a espada e ele está dizendo para ele: isso aqui não vai me parar. Tem gente que com muito menos nem saía da cama. Só que ele não está só se levantando, ele está se levantando para fazer guerra, e o texto diz: e ter êxito aonde ele vai. Até quando você vai colocar limitações em algo que não pode te limitar? Só está aqui na sua cabeça esse limite. Porque ele poderia usar esse argumento e ninguém condenaria Naamã. E talvez a história dele seria assim: houve um homem na Síria que por um tempo teve vitória, mas aí, puxa vida, ficou leproso, aí parou de fazer guerra. A gente ia julgar Naamã, gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. Mas é isso que a Bíblia diz? Lepra. Mas ainda assim, é vitorioso. Mas eu estou vendo alguns aqui também, algumas também, que quando acorda de manhã, olha para suas dores e fala assim: está doendo, mas eu não vou parar não. Está difícil, mas eu vou lavar essa cara, vou lavar esse cabelo, vou fazer essa barba, vou passar minha roupa, vou passar meu café e vou para a rua, porque isso aqui não vai me parar. Sacode que está do seu lado e diga assim: até quando você vai parar por coisas menores que você? Porque não me importa o que você está passando, qualquer coisa é menor do que você. E uso a Bíblia para isso. Está escrito: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A história é o seguinte: ficar em casa e não fazer guerra não cura a lepra. Só me faz um leproso que não sai de casa e não tem história para contar. Agora, está doendo, mas eu levanto, vou e venço. Continuei leproso ainda? Continuei. Mas tenho história para contar, estou deixando legado, estou servindo de exemplo. É isso que Naamã me ensina. Então louvado seja Deus por homens e mulheres que poderiam usar as suas dores para dizer: amanhã não vou, mas vai acordar quarta-feira e vai dizer assim: vou sim. Esse mês não tem, você vai dizer assim: tem sim. E eu não vou sair para voltar de qualquer jeito, eu vou e volto com a vitória. Eu termino. Abra sua Bíblia. Lucas 4, 27. E fica de pé. Evangelho por Lucas 4, 27. No 3, bem alto, igreja. Vamos lá? 1, 2, 3. Quem falou isso aqui, irmãos? Quem falou isso aqui? Foi Bolsonaro? Foi quem, gente? Pelo amor de Deus, quem falou isso aqui? Deus tem mais? O da colinha, né? Ah, tem um seminarista para responder, né? O troço está no Evangelho de Lucas. Quem falou foi quem? Bonner.
Mr. Carter. Diga: Jesus disse que em Israel tinha muitos leprosos, mas só um, lá na Síria, foi curado nos dias de Eliseu. Pensa, Eliseu está em Israel, está assim de leproso em Israel, Samaria, ninguém é curado. Aí vem um cara 170 quilômetros para cá, para reconhecer o Eliseu, porque quem está perto não reconhece. Até quando a gente vai dar valor aos profetas de longe e vamos ignorar o profeta de dentro? Que de bobo Naamã não tinha nada, tanto que Jesus vai usar o exemplo dele para repreender a sua cidade, Nazaré, para dizer assim: vocês estão igual os samaritanos que andaram do lado de Eliseu e não viveram o milagre, porque não enxergaram a unção, mas o de longe enxergou. Hoje é dia de mergulhar. O Jordão não passa aqui, mas não é sobre a água do Jordão, é sobre obediência, é sobre reconhecer uma unção. E se eu fosse fazer o apelo para dizer assim, ó, vem aqui na frente, para que a lepra que ainda se agarrou à sua vida em qualquer área, vai ter que vir todo mundo, sim ou não? Porque tem gente aqui que tem lepra na vida financeira, no casamento, no ministério. Tem gente que congrega aqui há 5 anos e não abriu um GC ainda, não é nem líder em treinamento, não tem discípulo. Se isso não é uma lepra no seu ministério, isso é o quê, irmão? O que é isso? Então, se eu fosse falar para você sair do seu lugar e vir aqui, para em alguma área da sua vida onde essa lepra se instalou, todo mundo vem, aí eu tenho que descer, ninguém toca, que desce todo mundo? Sim ou não? No lugar onde você está, você vai dar o seu mergulho para receber a sua cura, em nome de Jesus. Segura na mão de quem está do seu lado. Quem vai cear, já vem aqui para frente. Já vem trazendo seus pertences. Como Naamã curado, eu abro mão de tudo que sou, só pra te servir, ó meu Senhor. Abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Chega mais pra frente, isso. Tá pertinho. Eu quero ser
cálice vai passar aí na sua frente. Se você não pegou ainda, você vai pegar agora. Eu vou orar com vocês. Se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Levanta a sua mão bem alto, levanta. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Diga isso mais forte, diga: Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como só as vozes, no seu poder. bem alto, vamos dizer mais uma vez: Senhor, Senhor, aleluia. Levanta sua mão para dizer isso, vai. Ô glória. Oh, aleluia. Os homens, só os homens, vamos dizer: Senhor, Senhor, as irmãs podem ir glorificando, eu quero descer, aleluia. mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu As princesas, poder. bem lindo: Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. repete após mim essa oração, diga assim: Senhor Jesus, de tudo que eu preciso, que este mergulho venha curar o meu coração, tirar toda insensibilidade, toda rebeldia, toda ingratidão, porque assim, de dentro para fora, eu serei limpo, segundo a sua vontade. Cumpre em mim, Senhor, o seu querer, em nome de Jesus, amém.